Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso encontro marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Hoje nós vamos falar de mediação, conciliação e arbitragem, que foi instituída no Brasil em novembro de 1996, pela Lei 9307. Quer saber mais? Fique com a gente. Estamos recebendo em nosso estúdio a doutora Jeane. A gente vai bater um papo aqui para a gente já saber realmente o que é essa questão da Câmara de Arbitragem. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a você, Modesto, a TV Câmara, a sua equipe aqui do Encontro Marcado, para poder divulgar um pouco sobre os MASCs, que são os métodos alternativos de solução de conflitos. E nós já estamos na cidade, inauguramos a CAMOB, que é a Câmara de Arbitragem do Oeste da Bahia, em outubro. Então, é muito gratificante poder ter um espaço onde a gente possa falar um pouco desses institutos. Pois eu já começaria perguntando à senhora o que é mesmo a Câmara de Arbitragem. Bom, a Câmara de Arbitragem, ela é uma empresa privada e ela desenvolve um trabalho que se assemelha ao trabalho que é feito pela Justiça, pelo Poder Judiciário, mas no âmbito privado. Então, nós trabalhamos com métodos alternativos de solução de conflitos. No caso, que é a conciliação, a mediação e a arbitragem. Como é que surgiu a ideia de vocês implantarem a Câmara de Arbitragem em Barreiras e o porquê? Bom, Modesto, a ideia surgiu da própria atividade da advocacia. Nós, quando estamos na faculdade, sonhamos em desenvolver um bom trabalho, né? E quando você sai da faculdade que você vai atuar, você encontra uma grande dificuldade, porque na prática é muito diferente da teoria. Sem dúvida. E o mercado, aliás, nos últimos anos, o curso de Direito, ele teve um boom, né? Então, é um curso muito procurado, que forma muitos profissionais. E quando você vai atuar, além de já ser um mercado inflado, você encontra a grande dificuldade de lidar, de trabalhar com o Poder Judiciário. E muitas vezes até muitos advogados, depois de formados, eles migram para uma outra área exatamente totalmente diferente. Sim, exatamente. Existe um glamour no curso de Direito, né? Quando você vai cursar. Mas a prática, ela é muito diferente. A teoria é extremamente linda, mas quando você vai atuar, ela é completamente diferente. E hoje você lida com um Poder Judiciário muito inflado. Então, você tem hoje uma sobrecarga enorme de processos, e você tem uma máquina que, apesar de ser grande, você olhar para a estrutura do judiciário, ela ser muito grande... Não funciona. Diante da quantidade de processo, ela é pequena. É pequena. Então, você tem muito processo para pouco magistrado. Isso emperra os processos, isso é muito demorado. Para você ter uma ideia, a média de um processo judicial, de quando ele inicia até ele chegar ao seu fim, no Brasil, a média nacional é de 7 anos. Agora, você me diga... Imagina qualquer direito que você venha a litigar na justiça, que possa esperar um período desse. Isso nós estamos falando de uma média nacional, o que não se coaduna com a realidade da maioria dos estados, inclusive com o nosso, que o período é muito superior a esse. Doutora, existe uma lei que regulamenta a arbitragem e mediação? Existe. Na realidade, a lei de arbitragem é a lei mais antiga desses métodos alternativos, né? Ela é do ano de 1996, que é a Lei 9.307. Mas no ano de 2015, que a gente fala que houve um marco no ramo dos métodos alternativos, porque todos esses métodos eles são alternativos ao Poder Judiciário. É uma maneira de você resolver conflitos, mas que você não vai ao judiciário para resolver. Por isso que você fala que ele é alternativo ao Poder Judiciário. Em 2015, nós tivemos uma alteração nessa lei de arbitragem, ela foi reformulada, ela foi modernizada, e nesse mesmo ano aconteceu algumas situações, algumas leis, alguns marcos, se fala marco regulatório, porque veio a lei de mediação também, que é a lei 13.140. Porque não existimos a lei de mediação, não existimos uma regulamentação para mediação. E ela veio no ano de 2015, como em 2015 também veio um novo Código de Processo Civil, que também tem dispositivos relativos a esses métodos. Então a gente fala que 2015 foi um ano,
foi um divisor de águas para esses métodos. Esse processo, ele tem como objetivo desafogar o judiciário, ele contribui com ações que necessariamente não precisem ir para o judiciário? Sim, exatamente. Hoje, se você tem um grande incentivador desses métodos, é o próprio Poder Judiciário. Uhum. Desde 2010, que o próprio CNJ, por meio da Resolução 125, também vem trabalhando esses temas, porque hoje a grande questão é essa. Você teve a seguinte situação, Modesto. A justiça, ela quis se tornar acessível para todas as pessoas. E ela criou alternativas para que ela fosse acessível. Mas isso criou um grande problema, que foi todo mundo recorrer à justiça. Então, recorrer à justiça, exatamente. Aí inchou lá, tá? Exatamente. Existem comarcas que têm não sei quantos mil processos e um juiz só, e muitas vezes o juiz é substituto. Não... Exatamente. Então, nós tínhamos um monopólio da justiça. Só o Estado podia dizer o direito. Só o Estado poderia ser chamado a resolver as questões, os litígios. Exatamente. E o que aconteceu? Exatamente a propagação desses métodos de solução que fossem alternativos ao judiciário. Você fala até que alternativos talvez não sejam melhor empregos, adequados, eles são mais adequados. Quando surge o conflito, você não tem necessariamente que correr para o judiciário para resolver. Você pode fazer uma análise do caso e tentar resolver ele de outra forma e deixar o judiciário para uma última situação. Se você não conseguir de nenhuma forma, deixa o judiciário para a última situação. Inclusive, essa é a visão do próprio Poder Judiciário. Vocês têm um índice vamos dizer assim, um percentual de questões resolvidas, mais ou menos assim, que não necessita ir ao Na área privada, não. O Poder Judiciário, ele tem. Todos os anos, o CNJ, ele lança um relatório que chama Justiça em Números, e eles falam nesse relatório como é que estão o andamento dessas decisões, o que foi resolvido por meio de consenso, por meio de acordos. Ele tem. Eu não sei te dizer, eu não olhei como é que foi esse ano, eu costumo acompanhar, mas eu não olhei. Agora, no âmbito privado, não. No privado, nós não temos ainda nenhum medidor para poder fazer essa avaliação, ainda não. Vamos falar um pouquinho da Camob. Como é que a Camob chegou em Barreiras e como é que ela está funcionando? Pois é, a Camob, a gente tinha até começado no início, que a Camob saiu exatamente dessa perspectiva de quem está do lado de cá advogando, né? Então, eu e o meu sócio, doutor Reinaldo... Ela surgiu em Barreiras? Ou já vem de outras cidades? Não, a Camob foi fundada em Barreiras. Em Barreiras, que legal. Isso acompanhando a evolução no mundo, porque as câmaras privadas, elas são um evento internacional, mundial. Você tem câmaras hoje... inclusive França, Inglaterra. Sim. Eu estava lendo hoje um pouco sobre isso. Sim. Vários países da Europa já utilizam as câmaras de arbitragem. Exatamente. Por quê? Porque em todo mundo, isso não é um problema só do judiciário brasileiro, o judiciário está emperrado. Isso é um problema também mundial. Então, esses métodos e as câmaras privadas, elas estão se desenvolvendo no mundo todo. Então, é global esses acontecimentos. E aí, a Camob veio exatamente de você estar atuando no mercado, como foi o meu caso. Eu e um amigo meu, um advogado, o doutor Reinaldo Petengil, a gente, um dia, numa viagem, nós conversando sobre câmaras privadas, sobre arbitragem, e falamos, nós podíamos levar isso para o Oeste. Né? A grande questão é a seguinte, câmaras privadas só existem em grandes cidades. Eu acho que Barreiras é a primeira cidade do interior que eu conheço que implantou o sistema. Que implantou uma câmara privada. Na realidade, estamos sendo muito aguerridos de trazer isso para o Oeste. Porém, nós achamos... Muita ousadia, exatamente. Né? Mas nós achamos que o Oeste tem essa característica. Eu acho que a gente foi até impregnado. E eu acho que tem mercado também, sem dúvida. Exatamente. Então, na realidade, é um grande trabalho, em todos os sentidos. Você é ousado, você planejar, e também é ousado executar, porque na realidade, Modesto, é uma mudança de cultura. Nós somos ensinados na nossa formação profissional a litigar. Nós somos criados para o litígio, para a briga, para o enfrentamento. E o que você vê hoje é o caminho inverso. É você olhando para o litígio sob uma outra perspectiva, de buscar a melhor alternativa, de sentar para conversar, de sentar para... Do diálogo. Do diálogo, exatamente. Do consenso, da discussão, de buscar a melhor alternativa, sabe? Então, é uma mudança de cultura. Eu, por exemplo, tive o privilégio, eu sou formada há 12 anos, mas eu tive o privilégio de ver mediação e arbitragem na faculdade. Mas eu sou uma das poucas advogadas da minha época que teve essa matéria. Agora,
o pessoal que vem agora, dos últimos 5 anos, esses obrigatoriamente estão Já vendo, tem porque que já ter, faz parte já faz do parte. currículo obrigatório, né? Você estudar esses métodos, porque é uma mudança de cultura mesmo que está acontecendo, inclusive no campo educacional. Na formação, na base, precisa haver o ensino desses métodos. Então, isso está acontecendo. Eu não sei se a senhora sabia, aqui em Barreiras, já tentaram, uns 8, 10 anos atrás, tentaram implantar a Câmara de Arbitragem. Inclusive, teve um curso, né? E parece que umas 10 ou 12 pessoas, inclusive nós fizemos cursos de juiz arbitral. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.